bem interessante. Você pergunta para a pessoa assim, e aí, como que é seu intestino? Ai, funciona bem. Ah, funciona bem? E o que é funcionar bem para você? Ah, eu vou a cada 3, 4 dias. Então, as pessoas, elas normalizam que não evacuar todos os dias é normal, porque que o nosso próprio corpo, ele tem as suas grandes ferramentas de Exato. potência. A questão é que culturalmente nós mulheres somos o quê? Não pode. Fecha a perna, tira a mão daí, não olha para isso. Imagina, você vai fazer pum, vai no banheiro, sujar o banheiro de outra pessoa. A menina não faz isso. O intestino manda Nossa, mais do cérebro do que do cérebro manda para o intestino. Olha que caramba. interessante. Enquanto você não tomar as rédeas do seu intestino, você vai ficar tomando corticoide, que vai gerar outras dores, né, Mi? Que vai gerar aí outras Total. questões articulares, intoxicar o corpo. E aproveitar todas as dicas que a Viviane Manso, uma fisioterapeuta expert em fisioterapia pélvica, ela sabe tudo de assoalho pélvico e de intestino. E vou aguardar ela chegar. Enquanto ela não chega, eu queria fazer uma pergunta para você. Você ultimamente, desculpe a indiscrição, tá sofrendo para fazer cocô? Você nunca era assim e de repente você tá sofrendo demais, tá difícil de... Ou você já é uma pessoa constipada há anos? Pois é, você sabia que dá para melhorar essa situação? E com as dicas que a Viviane vai te passar, você vai ter uma nova vida, vai ter assim mais facilidade de ir ao banheiro, ou você tá cansada de tomar laxante, toma cada vez mais laxante e você não aguenta mais tomar. A Viviane vai resolver resolver esse problema. Ela já entrou. Deixa eu ver se eu consigo ver a solicitação dela. Esperar a Vivi chegar. Vivi, se você puder solicitar novamente. As dicas que a Vivi vai passar hoje são para você ter um intestino mais saudável após os 40 anos e dicas como não sofrer para evacuar. Vamos lá? Vivi entrou, vamos lá, Vivi. Ela vai vir. Fisioterapeuta em fisioterapia pélvica e Ai, intestino. Chegou! Boa noite, Vivi. Tudo bem? tudo bem, muito boa noite, muito feliz de estar aqui, viu? De estar com o seu público. Ah, que ótimo! Vai ser muito bom. E, Vivi, eu queria que você falasse de você, que você é uma pessoa que eu sigo já há muito tempo, que tem dicas maravilhosas. Me conta de você, de onde você é, como você trabalha, como você não trabalha. Maravilha. Bem, gente, eu sou fisioterapeuta, né? Na área da pélvica, eu atuo há 18 anos e eu vim para essa área para tratar a mim, sabe, Mi? Eu vim Nossa, porque eu já era fisioterapeuta, eu sou fisio há 22 anos, mas eu sofri, eu tinha muita dor na relação sexual e eu não tinha orgasmos. E aí, eu falei, não, não é possível, deve haver alguma coisa, algo que melhore isso. E nisso a fisiopélvica estava nascendo no Brasil, assim, ela já começou na década de 80, mas ela estava ficando mais conhecida. E aí eu fiz a pós-graduação e vi que eu não tinha problemas, que na realidade era questão de assoalho pélvico. E aí, a partir do momento que eu me curei, eu falei, não, agora eu tenho que levar isso a todas as mulheres, eu preciso realmente fazer com que as mulheres tenham prazer, né? Prazer na vida, prazer. E aí, a cada 10 pacientes que eu atendia, Mi, eu via que pelo menos 7 tinha problema de intestino. Isso caramba, é tudo isso? tudo Que isso. merda!
Que merda! Homenagem à camiseta. Exato, adorei a camiseta. Então, o que que a gente sabe, né? Segundo a Sociedade de Gastroenterologia, cada 5 pessoas, uma sofre de intestino preso. Então, realmente, a incidência ela é alta. A mundial é 30% da população. Então, o que que acontece? Eu via que a mulher vinha com dor na relação, ela vinha por queixa de incontinência e ela achava normal o intestino, que é bem interessante. Você pergunta para a pessoa assim: e aí, como que é seu intestino? Ai, funciona bem. Ah, funciona bem? E o que é funcionar bem para você? Ah, eu vou a cada 3, 4 dias. Então, as pessoas, elas normalizam que não evacuar todos os dias é normal, porque é o que eu falo, a pessoa já tem a mente constipada, né? A mente já é da pessoa que acha natural e normal não fazer cocô. E, Nossa. e existe uma normalização, porque é algo que as pessoas sofrem caladas, as pessoas não contam, porque tem vergonha, né? Culturalmente, é um tabu muito grande falar do cocô. As fezes incomodam as pessoas, né? E Gases. daí, desculpa interromper, mas desde que você se formou, você trabalha com isso. Exatamente. Dou aula no ensino superior já há 19 anos e Nossa, sempre trabalhei e estudei. Eu sempre gostei de coisas inusitadas, né? Eu fiz mestrado em engenharia biomédica, trabalhei com nossa, hemofílica. Exato. E quando eu vi a pélvica, todo mundo falava: você é louca trabalhar com assoalho pélvico, ninguém nem conhece, né? Há é, 18 anos atrás era terra de índio mesmo. E foi a mesma exatamente. coisa que eu fiz. Adoro o que eu faço. É uma satisfação imensa ver, porque quando a gente se conecta com o períneo, com o assoalho pélvico, assim como a atividade física, né? São energias que fazem você prosperar mais, você ter mais ânimo, você ter mais disposição. Então eu É falo verdade. que o nosso próprio corpo, ele tem as suas grandes ferramentas de Exato. potência. A questão é que culturalmente nós mulheres somos o quê? Não pode. Fecha a perna, tira a mão daí, não olha para isso. Imagina, você vai fazer pum, vai no banheiro, sujar o banheiro de outra pessoa, a menina não faz isso. Então, culturalmente, a gente já tem milhares de bloqueios, né? É É bem verdade. interessante isso. Então, olha só, a gente tem uma característica meio parecida, eu acho, porque eu também me formei, e assim que eu me formei, eu trabalho com fisioterapia em uroginecologia. Eu trabalhei com muitos homens que operaram a próstata, eu fazia reabilitação e trabalhava em incontinência urinária e incontinência fecal, que é mais ou menos o oposto de prisão de ventre. Né? Exato. E tanto é Exato. que um dos efeitos colaterais do tratamento, a gente pergunta: olha, se você ficar com prisão de ventre, você avisa a gente, tá? Então, Sim. e o que é maravilhoso o seu trabalho é que você, na prática, você ajuda as pessoas, né? Então, como, por Exato. exemplo, eu profissionalmente, pessoalmente, a minha missão de vida, eu descobri que é ajudar os outros. Eu gosto de ajudar os outros. Você sente dor no joelho, você quer se livrar da dor do punho, do pescoço, da coluna. Eu descobri, com evidências científicas, óbvio, que o movimento diminui a dor, né? E você, com o seu estudo, com a sua pesquisa, você na prática consegue ajudar as pessoas a viver melhor relacionado a prisão de ventre, dor em relação sexual e etc, etc. Que você que vai falar hoje, tá? Então, como o nosso tema é dicas, né, de como evacuar sem sofrimento e também que o intestino muda após os 40 anos na mulher, o que você tem para falar para a gente assim que vai ser muito interessante? Tem muitas coisas interessantes, gente. Primeira coisa que nós mulheres precisamos entender
é que o intestino, ele precisa de estímulos. Assim como ele precisa do estímulo da atividade física, assim como ele precisa do estímulo da alimentação, ele precisa do estímulo da água, da ingesta, e ele também precisa do estímulo mental. Então, é um órgão, é extremamente complexo, por quê? Porque a nossa parte baixa, né, até trouxe aqui para a gente ver, ó, o nosso assoalho pélvico, então aqui, ó, a nossa vagina, nosso ânus, a nossa uretra, e tudo isso é músculo, gente. Tá vendo que se insere no osso? E o nosso corpo, ele é totalmente interligado. E a ciência hoje já comprovou, há muito mais de 10 anos isso, agora que está sendo divulgado, mas que o intestino é o nosso segundo cérebro, que o intestino, ele é que manda nas nossas ações. A conversa, Mi, é 90% aferente. O intestino manda mais do cérebro do que do cérebro manda para o intestino. Caramba. Olha que interessante. Existe um sistema, gente, que ele se chama neuroentérico. O que é isso? Para ficar bem fácil. É como se o intestino fosse a Praça da Sé. Central. É a central que leva a galera para todo lado. O intestino é a nossa Praça da Sé. Quando o intestino tem a membrana dele furadinha, cheia de lesões pela má alimentação, pelos nossos maus hábitos, toda comida embalada vai fazer mal, o açúcar. Isso faz com que o seu intestino fique com essa hiperpermeabilidade. O que acontece? O trem que sai do intestino, que deveria sair com as fezes, ou seja, as bactérias e os fungos ruins, aquilo que ia te adoecer, ao invés de sair pelas fezes, ele vai via nervo vago, gente. O nervo vago é o trilho do trem, tá? É o trem que leva as bactérias, exato. Olha que grave. E aí tem a questão das dores articulares, que os fungos têm a relação, né? Então, o que acontece? O nervo vago, ele vai levando isso para o rim, fígado, pulmão e vias aéreas. Então, você, mulher, que tem muita sinusite, rinite, você, mulher, que está sempre com candidíase de repetição, que tem cistite, que sente sempre que está com alergia de pele, enquanto você não tomar as rédeas do seu intestino, você vai ficar tomando corticoide, que vai gerar outras dores, né, Mi? Que vai gerar aí outras questões articulares, intoxicar o corpo. Então, hoje fora a ciência... o inchaço, né? O inchaço, os gases, edema. Exatamente, todo o inchaço do corpo. Então, gente, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é ter uma alimentação saudável, fazer atividade física e beber água é o ponto básico para o seu intestino. Assim, não tem conversa. Aí, qual é o outro estímulo que eu falei, né? Que é o mental, né? O cérebro, ele tem uma ligação direta. Vivi, deixa eu só perguntar, da alimentação saudável, você vai falar o que elas devem mais ingerir ou só vai falar assim? Porque a gente sabe que são legumes, vegetais, uma proteína de qualidade. Eu vou falar os 5 vilões. O que faz o seu intestino ficar ruim? O que faz o seu intestino ficar ferido e aumentar as doenças? Número 1, gente, é o açúcar. É o açúcar. Danado do açúcar é o que prolifera a bactéria ruim no intestino, é o que fermenta, tá? Número 2, é toda comida que vocês desembalam. Pensem assim, ó, quanto maior a vida útil do alimento, menor é a minha, tá? Essa é uma grande dica. Quanto maior, por quê? Mais conservante, mais condimento, mais química. Essa química no seu corpo é uma bomba, tá? Cancerígena, inclusive. Então, tudo que é embalado. Terceiro, é tudo que é transgênico. Então, isso é um grande problema para nós, porque a nossa soja e o milho, né? A gente sabe que tem aí uma alteração muito grande, e aí é o nosso desafio, né? Agora, esses são os grandes vilões. E um também é o amendoim. Olha que coisa danada da pasta de amendoim, que é uma febre. Mentira!
Juro. Pode prestar atenção, gente. Quando vocês comem essas coisas que eu tô falando, vocês devem ter gases. E os gases são indícios de que a bactéria ruim aumentou no seu intestino. E isso vai gerando aquela lesãozinha a longo prazo da sua parede de intestino. Olha que coisa, né? Então, o seu edema, muitas dores no corpo, muitas inflamações. Ou seja, o intestino hoje, ele é o órgão número 1 em pesquisas, né? Eu não falei para vocês, mas eu sou fisiointegrativa, eu fiz a saúde integrativa e o intestino, assim, é meu órgão de paixão. Eu brinco que desde pequena eu sempre gostei de cocô e não foi à toa. O amendoim, né? Estão perguntando, por que o amendoim? O peso molecular dele, e por ser muito transgênico também, ele faz com que haja uma fermentação e piore as bactérias ruins. Agora, por exemplo, os nossos grãos, o arroz, o feijão, lentilha, todos os grãos vocês devem pôr de remolho, né? Isso também já é bem difundido, mas se você põe 24 horas, por exemplo, o ideal é trocar a cada 6 horas essa água. E você vai observar que sai aquelas bolinhas, né? Que fica cheio de espuma. Aquilo tudo ia fazer o que dentro do seu intestino, do seu estômago? A mesma coisa, né? Exatamente. E lembrar, meu povo, que a digestão começa na boca. Então, a importância da mastigação. Porque quando a gente mastiga, a gente estimula o movimento peristáltico de todo o sistema gástrico. É verdade. Já começa ali a nossa digestão. Então, aquelas pessoas que, no automático, que comem muito rápido, engolem muito ar, elas vão ter dificuldade de digestão. Essa macromolécula não é quebrada. E aí começa a cadeia toda, né, de alteração. Então, não se esqueçam. Outra dica, se você quer melhorar a sua absorção de intestino, também né? Já é a terceira dica, hein? Já falamos da alimentação, da água, de toda essa questão dos alimentos, muito importante. E agora, né? Não esquecer que mastigar faz parte de todo o processo, né? É o estímulo mental. Muito bem. E aí, o sistema límbico, então o que a ciência fala? Que o seu intestino, o meu intestino, ele tem milhões de neurônios, tá, gente? Ele tem milhões de neurônios, são 200 milhões de neurônios. E esses neurônios, né, têm uma relação direta com o nosso cérebro, tem uma ligação direta com o nosso sistema límbico, que é o sistema, gente, das emoções. Então, por exemplo, amanhã eu vou encontrar aquele crush, aquela pessoa que estava esperando aquele encontro que eu desejei muito. O que acontece com muitas mulheres? Já tá de barriga, não faz cocô, fica fechado. É isso aí. Tá vendo como o nosso sistema... Ou ele trava ou ele solta. Tem gente que vai travar, tem gente que vai soltar. Exato. Então, o que acontece? Existe uma relação direta com as nossas emoções. E aí eu vou chegar no nosso assoalho pélvico. Então, é aquilo que eu falei. Tem gente que tem o cérebro do constipado, que é o quê? Desde pequenininho, ouviu a mãe falar: nossa, mas que cocô fedido. Que você sujou todo o vaso? Ou, que fralda toda suja. Ai, bebê, por que você fez isso? Quantas vezes eu já peguei bebês com o intestino preso e a mãe já tinha se revirado, sabe? Mudado a alimentação, feito tudo que ela podia, coitada. E mesmo assim o bebezinho ainda só no leite materno e com o intestino preso. Claro que tem a maturação do bebê, mas geralmente eu pergunto para a mãe: e como que você se relaciona com o cocô do seu bebê? Ela faz assim: ai, Vivi, eu tenho tanto nojo. Nossa. Eu falo, tem que limpar aquilo ali, ó. Nossa, como é difícil. E isso acontece, gente, não é por mal. A gente não faz isso por mal, né? Não é para nascer nenhuma culpa e nenhuma mãe aqui. Mas é para a gente entender que desde na nossa primeira infância, a gente tem principalmente o quê?
o neurônio espelho, a gente se espelha. Verdade, as viagens com os crush, é isso aí, 3 dias entupida. Nem nada, nem punzinho, nada, tem que segurar. Então, você já pensou, gente? E aí, só para a gente raciocínio do nosso cérebro constipado. Então, desde pequenininha, eu tenho o quê? Muitos estímulos de que cocô é feio, de que cocô é fedido, de que não pode isso, de que não pode aquilo. Então, a pessoa já cresce acreditando que cocô é ruim, que cocô é feio. E aí, juntou outra coisa que é para a mulherada observar. Geralmente, quem é muito controladora, quem não consegue desapegar, sabe? Tudo tem que ser do jeito dela, da maneira dela. Geralmente, essas pessoas têm uma tendência à constipação. Então, é o que a gente fala, é tão apegada que ela não desgruda nem dos dejetos. Então, olha como é um reflexo. E aí, Mila, você que trabalha com exercício, né? Como essas pessoas são travadas, como o corpo, né? Qual a leitura que você vê, né? Desses... Elas são inflexíveis, né? Tem uma flexibilidade diminuída, tem realmente intestino preso, sente muitas dores, geralmente... Exato. Ombro, coluna, sentem dores no joelho. E eu acho que tem muito a ver isso que você está falando. E porque o exercício, ele tem muito a ver com o movimento peristáltico, né? O movimento do intestino e o trânsito intestinal. Eu vejo em mim mesma, por exemplo, eu pratico corrida. O dia que eu não treino a corrida, eu sinto mais dificuldade em fazer cocô. Exato. Ela é mais tardia. E é bem interessante todo esse processo, porque são vários fatores, né, Vivi? Não é assim só tomar água, ou só comer bem, ou só fazer exercício, ou só ser mais tranquila. São vários fatores, né? Você mesma fala isso, né? Que o ato de evacuar, de fazer cocô, é multifatorial. É o que eu falo, sabe? Não existe milagre, né? As pessoas viram meu workshop e muita gente veio me falar assim, você vai ser cocô coach? Na verdade, o que eu trago, né? Que eu falo que eu ajudo mulheres a evacuarem sem sofrimento e diariamente, é porque eu venho sanar esse fator que quase ninguém fala. Porque quais são os fatores que a gente mais tem acesso na internet? Alimentação. Você tem milhares de nutricionistas falando. Isso que eu tô falando, milhares de pessoas já falam, né? A gente tem atividade física, que é extremamente importante, não tem, como você acabou de falar, precisa para o peristaltismo. A gente sabe que a ingesta de água é riquíssima, ela é importante. Agora, ninguém fala que como a vida inteira eu fui travada, me condicionei a não abrir o esfíncter, o que acontece? Esse assoalho pélvico, mulheres, então aqui a uretra, a vagina e o ânus. Aqui a gente tem um esfíncter, que é uma válvula, imagina uma torneira, meninas, que à medida que a vida inteira você foi reprimida e você acreditou que você não fazia cocô, o que aconteceu? Isso aqui travou. E aí você não sabe relaxar. É aquela pessoa, eu tenho certeza que você também já pegou caso assim, que faz atividade física, que ela bebe água, que ela se cuida com fibras, e mesmo assim ela faz um cocô em cabritinho. Porque tem isso, né? Eu posso fazer cocô todos os dias, mas qual é a qualidade desse cocô? Cocô bom, gente, é o cocô que não suja a gente, olha só. Eu brincava na infância e falava assim, mãe, acho que meu cocô é plastificado, porque meu cocô não me sujava. Cocô bom é esse, é o cocô que parece uma salsicha e ele não suja. Então isso é muito importante entender. Se eu faço cocô todos os dias e ele sai todo ressecado ou em cabritinho, meu intestino não tá bom, não estou com boa saúde.
Faço todos os dias, mas é muito pastoso. Sabe aquele cocô que suja tudo, gente? Que é horrível. Aquela pasta. Aquela pasta também está me dizendo que eu não estou com as minhas bactérias boas. E aí isso vai me gerar o quê? Porque o corpo, ele é todo entrelaçado, né? Ele é todo entrelaçado. Então, se eu tenho isso aqui preso, tenso, eu tenho um assoalho pélvico tenso. Se eu tenho... Olha só, meninas, quando vocês vão evacuar e vocês fazem força, qual é a mecânica que a gente faz? Ó, fiz isso, tensionem aí na casa de vocês. Sentem aí, bem bonitinho na cadeira de vocês. Senta no ossinho do bumbum, ó, nos isquios de vocês. Sente, puxa a gostosura da bunda pro lado e senta no seu ossinho. Agora, você vai fazer força de cocô. Você vai fazer assim, ó. Presta atenção lá embaixo. O que aconteceu? Travou. Contrair tudo. Contraiu tudo. Então, quando você faz força para você evacuar, mulheres, vocês estão nada mais, nada menos que gerando uma pressão, fazendo com que todo o seu abdômen faça assim em cima dos músculos, ó, para baixo. Mas o olhinho do ânus tá fechado, porque ele é um músculo circular. Por isso que quando você faz cocô com força, o que acontece? Sangra, dói, tem gente que tem hemorroida, tem gente que passa uma vida fazendo isso e sabe o que acontece? O que a gente chama de prolapso. Prolapso, mulheres, é a queda de algum órgão. Quando é do reto, a gente fala retocele, ou seja, um pouquinho do intestino pode sair pela parede anterior da vagina, ou pode sair pelo ânus mesmo, tá? Pode acontecer de descer o útero, de tanto eu fazer força. Então, o meu perigo... Esse prolapso não é só do parto vaginal, né? Que as mulheres falam, que alguns médicos falam, que você tem a descência dos órgãos, bexiga, útero, intestino, pelo parto. Não, né? Não é só isso. Não. É isso que a gente tem que desmistificar. Foi bom você falar. Que a força de evacuar também pode gerar isso. Sim, ela é extremamente maléfica, tá? Porque quando eu faço essa força, eu gero tensão nos meus ligamentos pélvicos. E isso, com o tempo, faz com que a gente tenha prolapso. Porque daí, né, vamos entrar no tema acima aí dos 40 anos, no climatério e para menopausa. A vagina, mulheres, ela é estrogênio dependente. Então, o que é isso? Para que a gente tenha um tônus, para que a gente tenha lá a vagina com um estado de tensão legal, a gente precisa do estrogênio. Quando eu entro na menopausa, esse estrogênio diminui. Mas o nosso corpo, ele é uma máquina perfeita. Não é porque diminuiu que acabou, meu Deus, e agora? Não! É o seu corpo te chamando para que você faça atividade física e exercícios para períneo, para que você compense esse desequilíbrio hormonal. Só que aí a grande maioria vai, Mila, vai me pega e faz só exercícios de alto impacto e não olham para essa musculatura. Ou não fazem exercícios com profissionais adequados. Eu falo que são exercícios, atividade física, ela deve ser inteligente e bem orientada. A partir do momento que eu sobrecarrego, meu estrogênio está baixo, eu faço força para evacuar, olha quantos fatores. Isso vai me gerar um prolapso com o tempo. Então, por isso que é multifatorial, né? E a riqueza, né, desse workshop, de todo o material que eu trago com muito carinho, é justamente trazer uma independência para a mulher em relação à pelve dela, para que ela saiba relaxar, para que ela saiba fortalecer,
para que ela saiba estimular o movimento peristáltico no vaso sanitário. Então, isso é muito importante. É uma coisa que a gente devia aprender desde... A minha filha, que tem 9 anos, né, quando ela entrou na primeira série, com 7 anos, tinha uma amiguinha que não conseguia fazer cocô. E ela foi lá, ensinou a menina a sentar no vaso, ensinou a menininha a respirar. Você acredita que a mãe da menina me ligou? Vivi, eu quero te agradecer, porque a tua filha teve empatia com a dor de barriga da minha filha, que não conseguia fazer cocô, e ainda deu uma aula para ela. Quer dizer, a gente devia aprender isso, gente, desde sempre, né? Mas culturalmente, o que a gente aprende? É feio, suja, fede, não pode fazer fora de casa, fecha a perna, trava, se apegue, você tem que ser uma super mulher, você tem que dar conta de tudo. E aí, gente, a gente vai passar loucura louca que a gente precisa entender que não precisa ser assim, né? Ô, Vivi, mas assim, na prática, eu, inclusive, olhando o seu perfil do Instagram, eu tive uma semana muito estressante, uma época aí na menopausa, que eu estou na menopausa. E o meu intestino, que sempre foi um relógio, travou. Aí eu vi uma postagem sua de sentar, como que se deve sentar no vaso sanitário, né? Isso que você falou, que a sua filhinha ensinou a amiga. E o que eu observei foi que eu sempre estava com pressa. Eu tenho hora para fazer cocô, eu tenho hora para sair, eu tenho hora para blá, 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 blá. Aí, ou seja, eu falei, mas eu vou chegar atrasada, não vou. Não fazia cocô, queria fazer mais tarde. Então, eu acho que, como você está falando, que é água, alimentação, atividade física, e tem a parte prática também de você ter o seu horário e relaxar para fazer cocô. Não pode ser estressada para fazer cocô, porque não sai, o furico fica lá fechadinho. A toba fecha, gente. Exato. Aí sabe o que eu fiz? Eu não sei, eu fiz assim, olhando o seu perfil e do que eu aprendi de como relaxar. Eu fechava o olho, respirava, naquela posição sentada no vaso que você explicou. E agora eu só faço assim, e a hora que eu quero evacuar, eu vou, você acredita? Acredito, porque aí, ó, aquilo que eu tava falando do cérebro, existe esse outro item que é o comportamental. Então, tudo que eu falei para vocês, cultural, piriri, pororó, influencia nesse comportamento. Então, o nosso comportamento. Primeira dica aí, hein, mulherada? Sempre respeite o desejo evacuatório. Tô com vontade de fazer cocô. É hora de fazer cocô. Cada vez que você fala assim, não tô em casa, não vou fazer. Claro que às vezes você tá na rua, você tá num banheiro muito sujo. Eu até entendo, para nós mulheres é mais difícil nesse sentido. Porém, sempre que possível, respeite o desejo. Evite não respeitar o desejo. Segunda dica, porque cada vez que você não respeita, você tá falando pro cérebro, não preciso fazer cocô. E o sensor vai ficar lento, vai ficar lerdo. Lá no meu workshop eu vou te ensinar como que você acorda esse sensor. Mas a primeira dica é essa. Não deixe de evacuar, respeite o desejo. Segunda dica, esteja presente no vaso. A gente vive de tanta migalha, né? A gente é tão robozinho, a gente tá tão no automático, que quando me dá vontade de fazer xixi, as pessoas, é aquilo que você falou, vai pro banheiro, nossa, eu tenho hora, eu tenho que fazer xixi rápido. Faz força para fazer xixi e isso, força para fazer xixi ou força para fazer cocô, você está estragando a comunicação entre os seus sensores da bexiga, sensores do intestino e o cérebro. O seu cérebro, ele vai fazendo assim, sabe? Por exemplo, ó, mais ou menos, gente, 120, 150 ml de cocô aqui na ampola retal, você vai ter o primeiro desejo de evacuar. Quando você fala assim, ó, daí deu vontade. A válvula aqui estava fechada, ó. Deu vontade, abre aí embaixo. Eu falo assim, não vou, agora não vou. Quando eu faço isso, o sensor aqui, ele sobe as fezes, ele vai ressecar as fezes
E aí o sensor vai ficando preguiçoso. Então são aquelas pessoas que têm o mega cólon. Sabe aquelas pessoas que entopem o vaso, elas vão fazer cocô, a obra de arte delas é muito grande, que entope, sangra, machuca. Desculpa. Por quê? Porque ela já está com mega colo, o sensor dela já não funciona mais. Olha que grave isso. Fisioterapia, muita orientação comportamental. Então, quando eu falo para vocês assim, ó, terapia comportamental é tudo que a gente trabalha para atuar no comportamento e ativar esses sensores, tá? Então, ó, respeitar o desejo, estar presente no vaso, não fazer com força. Você já está ajudando. Uma outra dica importante é o seguinte, pensa só o bebezinho. O bebezinho, ele come e faz cocô e xixi. Na verdade, ele é uma máquina, uma maquininha. Por quê? Porque os sensores dele ainda estão maturando, não tem maturidade. Vai maturar, gente, com 5 anos. Isso é outro fórceps que a gente leva na vida, que é desfraldar as crianças muito cedo. Com 2 anos, existe uma corrida desenfreada para desfraldar. Aí já começa o nosso comportamento alterado, porque o esfíncter, o sistema não está maduro e a gente é obrigado a largar a fralda muito cedo. Isso também interfere nos nossos comportamentos, tá? Então, quando a gente come, a gente ativa um reflexo, que é um reflexo gastrocólico, um deles. Então, o intestino, a boca mastiga, ativa, aí o estômago fala assim, ó, tá chegando gente, tem que sair alguém daí, porque tá chegando galera. Vamos dar trânsito ao trânsito. Quando a gente come, esse reflexo avisa. Só que o períneo é ele que determina. Se você tem tensão aqui, ele é capaz de fazer o quê? Ó, não vai sair, aqui tá muito fechado, volta as fezes. É aonde a gente fica com esse acúmulo de fezes, só fazendo putrefação, aumentando as toxinas que podem gerar câncer em nós e todas as inflamações que eu já comentei. E o assoalho pélvico, pelo seu mau comportamento de, olha só, tudo aquilo que eu falei, de não respeitar o desejo ou de fazer com pressa, com força, faz com que o períneo esmague, tensione, e a gente tem uma patologia, o nome dela é muito chique, né? Então é uma incoordenação do bulbo retal, né? Uma dissinergia do bulbo retal, anismo. Tudo isso, gente, é para dizer que a sua toba não abre. Ela aprendeu a funcionar tensa. O seu furão lá embaixo, ele aprendeu que ele tem que ser com torcicolo. Tá sempre com torcicolo, não vai. Então, ele perde a função. Então, olha só, os nossos hábitos comportamentais fazem essa comunicação ficar lenta, atrasada. E aí é onde alguém perguntou aí da hemorroida, é isso mesmo. Aí eu tenho um buraquinho, um esfíncter anal, que é muito forte. 70% das fibras desse músculo aqui, é músculo esquelético, tipo 1, ela é tônica, ela é bem forte, sabe? Ninguém fala, mas 90% da força de assoalho pélvico é mais anal do que vaginal. E aí, olha o que pode acontecer, minha gente. A partir do momento que o ânus é muito tenso, a vagina, ela é puxada, porque olha só a ligação deles. Gente, a ligação deles é direta, ó. Se isso aqui tá tenso, ele puxa isso aqui. Muitas começam a, além de ter o prolapso, que eu falei, que é a saída de algum órgão, perda de urina. Então, muita mulher vem para fisioterapia pélvica porque tá perdendo xixi. Ela não vem por causa do ânus, não. Ela não vem por causa do intestino. Ela vem porque ela tá perdendo xixi. Mas a origem tá no intestino. Então, se eu não cuidar do intestino, o xixi não melhora. Olha só.
Por isso que tem mulher que faz exercício, faz um monte de exercício de força de musculatura só vaginal e não melhora. Por quê? Porque o esfíncter anal está extremamente tenso, espástico, né? Que espástico a gente fala é mais neurológico, mas assim, ele está hipertônico. E aí a vagina também entra nesse sofrimento e perde a função. Olha quanta coisa. Porque às vezes a mulher tem uma força do assoalho pélvico vaginal, né? Você faz um teste, um Patrick, um Oxford, ela tem força, que são 2 testes de força de assoalho pélvico, e ela tem a prisão de ventre e tem perda urinária, né? Então, na verdade, a avaliação tem que ser por aí também, né? Exato. Agora, uma coisa interessante, Vivi, que você falou, quando a pessoa segura, não vai no banheiro, não respeita e as fezes voltam, né? Eu tenho muito claro isso na minha mente, porque eu já te falei, quando eu não faço atividade física, vai mais devagar. Eu acho que tem muito a ver isso. E também uma frase que você fala, que eu acho engraçada, que água parada é fezes parada, né? Então, se a gente fica sedentário, eu não me imagino sedentária. Por quê? Porque como que o nosso corpo, as nossas vísceras vão funcionar se você é uma pessoa sedentária? Eu sei que muitas pessoas são sedentárias, não é uma crítica, porque é falta de informação, falta de tempo, N coisas. E aí, eu acho que essas suas dicas são um clique para a pessoa acordar para a sua saúde e bem-estar, sem neurose, né? Mas aos poucos criar um hábito e fazer essas mudanças com as dicas que você está dando. Exatamente. Olha, gente, e essas dicas, eu tô dando dicas que são fáceis de serem aplicadas, que você não vai gastar dinheiro para fazê-las, que só depende de você lembrar e fazer, né? Com isso, você vai criando um novo caminho, porque o nosso cérebro, ele é perfeito. Você dá o estímulo do exercício, ele te dá o dobro de substâncias de bem-estar, ele te tira as inflamações, né? Você dá um pouco de estímulo, ele acorda o peristaltismo, ele faz com que ocorram os processos. E aí, outra coisa que é fundamental eu entender é que a nossa imunidade, ela vem do intestino. As substâncias que nos dão bem-estar, elas vêm do intestino também, né? Serotonina, 90% da serotonina vem do intestino, além da atividade física. Vivi, já que você está entrando nesses produtos químicos que o intestino produz, eu também tenho muita dúvida, que já perguntaram aí sobre a reposição hormonal, sobre laxantes, sobre medicamentos. É que eu misturei tudo, eu fiz uma salada, desculpa. Mas eles têm uma interferência no intestino, sim, né? Não tem como não ter. Não tem como não ter. Então, assim, ó, todo tipo de laxante, gente, ele faz com que os sensores, ele não cuida do sistema nervoso, ele faz com que o corpo fique preguiçoso de ativar o sistema correto. Então, é como se fosse um forceps, sabe? É como se eu forçasse as fezes a sair. E o pior, não cuida da microbiota. Então, o que é o microbioma do intestino? É a relação entre as bactérias boas e as bactérias ruins. O que a ciência fala hoje, gente? Que para cada uma célula humana, a gente tem 10 hospedeiros, que são bactérias, e que a maioria disso vive no intestino. Então, nós somos o que nossas bactérias comem. E aí quais bactérias que você está alimentando com aquela alimentação que eu falei no início da live. Então, quando eu uso laxante indiscriminadamente, assim, não deve usar. Você está jogando fora os bichos bons e ficando só com os bichos ruins que adoecem. Então, você altera seu microbioma, né? O intestino, quando pela minha má alimentação e excesso de remédios, hormônios, corticoides, tá?
todo tipo de medicação exagerada, esse hábito que o brasileiro tem de qualquer coisa tomar um remedinho. Advil. Exato, isso aí. Desculpa, o ibuprofeno. É isso aí, faz com que essas bactérias boas morram. E aí, essa função endócrina do nosso intestino, essa função de liberar tanto ser a nossa imunidade, quanto aumentar, quanto gerar serotonina, então seu bom humor. Quando a gente fala, sujeito é enfesado, realmente, o enfesado está ligado a essa falta de serotonina. Por quê? Porque você tem uma disbiose. Alguém perguntou aí da disbiose. A disbiose, ela é um processo que ocorre devido ao desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins. E as bactérias ruins em alta fazem com que a gente tenha mais toxicidade. Então, por exemplo, a pessoa que tem intestino muito preso ou também que tem intestino muito solto, tá? Que hoje não é intestino irritável aqui. Mas os dois extremos não são bons. Significa que a bactéria ruim está alta. Lá no início da live eu falei, quais são os vilões? Os vilões vêm desses vilões que você vai assistir a live de novo. Esses 5 vilões fazem com que essas bactérias ruins aumentem. Aí, aquelas toxinas, lembra do nervo vago que eu falei? Que é a estação da Sé? Aí a galera pega o trem ali e vem para o fígado, vem para a parte urinária, geniturinária, vem para a via respiratória e vem para as vias aéreas superiores e cérebro. Então, hoje a gente já sabe que esquecimento excessivo, Alzheimer, Parkinson, TDAH, tudo isso está ligado à nossa alteração de intestino. Então, olha como o intestino, gente, ele precisa ser visto por fatores externos. Então, atividade física que eu dou, alimentação que eu dou, água que eu dou, e o quanto eu cuido do meu assoalho pélvico. Por quê? Lembra? Comportamental. Se a vida inteira eu acostumei ficar com isso travado, eu tenho uma incoordenação do bulbo retal, que é esse músculo, ele laça o seu ânus e você não faz cocô. Sim. Então, olha quanta coisa. Vê se eu respondi. Vivi, só avisar as pessoas que a live vai ficar gravada assim, e depois a gente vai fazer, se o pessoal não apressar muito a gente sempre pega os melhores momentos da live, faz um resumo com as principais dicas, bem organizadinho para as pessoas acessarem e tá já bem informada e ter à disposição esse material. Perfeito. Então, vamos a live vai ficar gravada. Vamos voltar para as dicas agora, porque eu acho que agora deu para a gente ter uma visão geral, porque senão já vai acabar a nossa live. Ó, a outra coisa que é super importante é não leve celular, não leve revista. Cocô é egoísta, o cocô ele gosta da atenção. Lembrem-se o seguinte, que o ato de jogar cocô e xixi para fora é uma oportunidade que seu corpo está te dando para você ficar limpa de impurezas. Ou seja, é a oportunidade de jogar fora tudo aquilo que você não precisa. Mas olha que legal, eu não estou jogando só dejetos. Usa esse momento para você pensar como mulher, o que eu não quero mais? Nossa, hoje, o que não foi legal na minha vida hoje? Nossa, hoje eu briguei desnecessariamente, hoje eu perdi a razão ali, ou nossa, hoje eu fui invadida, eu não gostei. Usa a hora de fazer xixi e cocô, mulherada, como uma meditação. Esteja presente, respire e jogue fora emocionalmente também tudo aquilo que não cabe mais na sua vida. Olha que legal pegar o xixi e o cocô para que você esteja realmente presente, se limpando. Você não está só limpando o xixi, o cocô e as bactérias. Você está tendo a oportunidade, minha deusa, de jogar fora tudo aquilo que você não quer mais. Olha que lindo. Eu acho assim, xixi e cocô, gente, eu tenho um prazer de cuidado. Exato. Eu acho que eu ainda vou escrever. Exato. Eu acho que ainda vou fazer um livro sobre isso.
Porque realmente, se a gente pensar, né, Mila, é a chance que a gente tem de se manter saudável, de jogar fora, de rever o que a gente não fez de legal. Por isso que o intestino fala muito da gente, fala muito do nosso apego, fala muito da nossa irritabilidade, fala muito da nossa inércia, não é verdade? A nossa falta de dar o primeiro passo. Eu não preciso sair hoje fazendo atividade 1000. Não, mas dê o primeiro passo. Que você comece com o primeiro passo. Então, esteja presente. Essa é uma dica preciosa, que quase ninguém fala sobre isso. O quanto o cocô e o xixi são importantes emocionalmente na nossa vida para a saúde mental e física, né? Então, essa é uma dica preciosa. A outra dica, gente, é sentar no vaso, relaxar, não é fazer força. Então, respire, é o que a Mila falou mesmo. Existe uma ligação muito grande da boca com a vagina. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente fez no início, quando eu tensiono aqui, eu tensiono lá, então se eu faço o inverso, eu relaxo lá. Então, sentou no vaso, gente, ó. Curte. É o que eu falo para as meninas. Curte, se dê esse momento. O dia tá agitado. Mas não, ó, cheguei ali. Ai, o que eu não quero mais? Solta mesmo, sabe? Então, relaxe, respire, de preferência, abra a boca. E aí eu quero convidar vocês, mulheres, que vocês venham para o workshop, porque lá eu vou mostrar muita dica no vaso. Como que eu me mexo, né? Qual movimento que eu posso fazer? Então, a gente tem a ginástica do cocô? Tem a ginástica do cocô. É importante a gente fazer ela. Vivi, pode falar. Fala para todo mundo qual que é o seu perfil no Instagram, esse workshop que você vai fazer amanhã, né? Que é gratuito para as pessoas não aproveitarem do lado do mau sentido, mas desfrutarem do conhecimento, né? E é gratuito. Maravilha. E é live. Fala para todo mundo, inclusive para mim. Maravilha, gente. Então é o seguinte, amanhã, quinta-feira, às 20h15, eu vou dar um workshop sobre o segredo, né? Vou falar principalmente desse segredo de como a gente faz cocô sem sofrimento, como evacuar diariamente sem sofrimento. E aí eu compilei toda a minha experiência clínica, né? Eu compilei tudo que eu posso passar para vocês de melhor, com figuras, exercícios. Então, é 100% online, é 100% gratuito. O meu Instagram, se você for lá, então é @VivianeManso, né? Vai lá no link da bio e você se inscreva, porque não vai ser pelo Instagram, vai ser por uma plataforma, você vai cair num grupo de WhatsApp, eu vou te mandar um link. E aí a gente vai se encontrar juntas ali, a gente vai ter oportunidade de estar mais próximas por essa plataforma, porque eu quero entregar o meu melhor, né? Se vocês olharem lá meu Instagram, vocês vão ver. Eu não poupei esforço, subi no vaso, realmente paguei um monte de mico, que um monte de gente veio me falar, como que você teve coragem de fazer isso? Porque quando a gente está alinhada com o nosso sonho, com nossa missão, com o nosso projeto de vida, não tem nada que segure a gente, né, Mila? Nada. Inclusive, para a gente fechar a nossa live, eu queria agradecer a sua presença aqui, que eu sei que é super corrida a nossa vida, que nossas vidas são até parecidas profissionalmente, porque assim como você tem a sua missão de vida pessoal que passa para o profissional, eu também me identifico muito com você por causa disso, porque eu amo tanto o que eu faço, eu sou uma pessoa tão satisfeita que eu quero que as pessoas sintam o que eu faço para elas se aproveitarem disso. As minhas meninas falam que querem se livrar das dores. Eu tenho certeza que o movimento, o exercício, ele livra as pessoas das dores. Por isso que também eu tenho uma comunidade, a comunidade Mimimai,
onde a gente elaborou aula para todas as articulações, onde a maioria referiu dor, a gente está preparando as aulas, o desafio 21 para a pessoa sair do sedentarismo em 21 dias, a rotina de 30 dias. Então, acho que assim, tudo aliado ao seu trabalho, Sem dúvida. é muito diferente, é muito parecido, muito parecido. Eles se convergem, né? Eles se convergem, eles têm o mesmo objetivo e eles se complementam ao mesmo tempo. Exato. Então, eu também fiquei muito feliz quando a gente conversou e você me falou da live e aí deu certo da gente fazer hoje. Nossa. Eu fiquei muito feliz, né? Eu falei, olha aí, como Deus corroborou aí, né? As minhas meninas que vivem falando também, as minhas seguidoras, sobre intestino, sobre menopausa, se inscrevam no workshop da Vivi, que eu tenho certeza que é de qualidade assim, top, e gratuito, e com uma pessoa super do bem, que quer passar o que ela estudou durante... Posso falar? Exato. 20 anos? Arredondar 20 anos? 20 anos, a gente tudo, come, né? livro, come artigo científico para passar o melhor para vocês. Sem dúvida. Obrigada, Mila, eu quero agradecer que as minhas seguidoras também sigam você, acompanhem seu conteúdo, é maravilhoso. Eu acho que é uma arte a comunicação, né? E hoje a gente realmente tem que separar o joio do trigo, porque ao mesmo tempo a gente tem muita informação e quando a gente vê uma pessoa comprometida com a ciência e com a prática clínica, faz toda a diferença, né? E eu sei que a gente se conectou muito fácil, muito rápido, justamente por essa sinergia, né? Eu acredito muito nisso. Então, super agradeço você pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Que eu tenha colaborado com todas as mulheres e que a gente deixe de ser enfesada, que a gente não evacue mais o sofrimento, que a gente possa fazer um cocô gostoso todo dia, porque a gente merece. Com certeza. Então, um beijo para você, muito obrigada. Beijo. Obrigada, mulherada. Obrigada a todas que passaram aí, viu? Obrigada. Boas fezes. Boas fezes mesmo.